Não é só de palavras boas que a gente vive, a vida cristã não consiste só de palavras bonitas, edificantes. Claro que edificante deve ser sempre, mas assim, que às vezes exige correção, exige mudança de postura. Tem algumas coisas que precisam acontecer para a gente eh, saber que estamos cercados de outras pessoas boas e estamos preparados para enfrentar as maiores adversidades, estamos preparados para enfrentar as heresias, estamos preparados para enfrentar os contrários, preparados no sentido de que a gente estuda, a gente ama e a gente corrige, e quando precisar falar a verdade, toda a verdade, a gente tem que falar também. Existe aquela verdade que Cristo nos ensinou, que Ele é a verdade, e nele a gente deve continuar vivendo toda a verdade sempre. O apóstolo Paulo tinha essa convicção, ele estava pregando o evangelho lá na cidade de Tiatira. Apareceu uma mulher, Lídia, que era vendedora de púrpura, e constrangeu Paulo e falou se eles a achassem digna de ser colocada ali entre eles, que fossem lá para a casa dela e ficassem lá um período. E Paulo e Silas foram lá para a casa dessa mulher e Timóteo também. Aqui a gente encontra Paulo levando a Timóteo agora nessa viagem, e eles entram na casa dessa mulher e ficam ali um período de tempo. Depois, andando ali por aquela cidade, por aqueles lugares, em Filipos, uma cidade da Macedônia, um povoado ali, apareceu uma menina com espírito de adivinhação e começou a dizer que esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens, e ficava assim falando o tempo todo, esses homens são verdadeiros, esses homens são autênticos. Era um espírito de confusão querendo deixar o apóstolo Paulo instigado, querendo mexer com a estrutura do apóstolo Paulo. E não é que ela conseguiu? Ela conseguiu no sentido de que Paulo chegou uma hora que, embora aquela moça falasse a verdade e dissesse e desse grandes lucros para os seus senhores, aqui em Atos 16, o verso 16 diz aí: e seguindo a Paulo, a nós clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. E aquela mulher parou de dar aquele lucro que ela dava para os seus senhores, né? O que a gente encontra aqui? A gente encontra um apóstolo Paulo ouvindo a verdade, mas entendendo, discernindo os espíritos. Muitas vezes a gente fica muito cheio de convicção, muito cheio de verdade, sabe? E a gente acha que só a gente tem a verdade. Ninguém mais tem a verdade, ninguém mais pode falar a verdade, que nós precisamos, que nós sabemos que existem. Uma mesma moeda tem dois lados, mas os dois lados podem demonstrar a mesma verdade daquela moeda, a originalidade daquela moeda. Um lado mostra a cara, outra coroa, um lado mostra o valor e o outro lado mostra o representante daquela questão ali, daquela moeda ali. Então Paulo, quando viu aquela moça, ele repreendeu o espírito imundo. Sabe, tem hora que a gente encontra umas pessoas que estão tão cheias de convicção, tão cheias de certeza em algumas coisas que elas afirmam existir, que elas não vão ter espaço para ser colocado nenhuma outra situação dentro delas, porque elas se encheram de convicção tal que elas não vão aceitar nada mais além daquilo que elas estão cheias. Então é uma verdade que existe em algumas pessoas que estão dominadas por aquela convicção, aquela certeza, sabe? A pessoa tem aquela certeza, ela está tão certa daquilo que não vai caber espaço para outro argumento, para outra situação, para uma mudança, às vezes um espaço para um ajuste. Esses dias, conversando com um jovem, ele falou, eu estou num projeto assim. Eu disse para ele, tem espaço nesse teu projeto para
alguma ideia para ajustes? Tem espaço para melhorar alguma coisa? Não, não, o projeto está acabado. Não existe projeto acabado, querido. Existem projetos que estão no processo. E aí nesse processo vai andando. Conversando com um outro jovem, ele disse, olha, eu tenho muita convicção a respeito disso, porque os outros grupos estão falando isso acerca daquilo, e foi falando uma geração flácida, uma geração não sei o que, não sei o que. Eu comecei a ver muita convicção naquela conversa, muita certeza, sabe? Quando a pessoa está muito cheia de convicção, é até perigoso, porque não vai sobrar espaço para mais nada. Eu queria orar com você e pedir a Deus que tivesse misericórdia e te livrasse de tantas convicções e de tanta certeza, te deixasse ter um espaço para que todos os teus projetos fossem trabalhados e que nenhum deles se concretizasse, se fechasse antes da hora. Pelo contrário, que eles tivessem ainda uma oportunidade de ser acrescentado, ser melhorado, e sempre tem esse espaço para ser melhorado. Vamos orar? Senhor, eu peço que tu ajudes o teu filho, a tua filha, a entender isso, Pai. Coloca as tuas mãos, dá a vitória, no nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, dê um like aí, deixa aí a sua percepção, o seu comentário, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado.